A chuva caía como lágrimas de pedra sobre as ruas de calçada de Évora, transformando o ar outonal em um véu de melancolia que se enroscava nas paredes brancas das casas alentejanas. Ana correu para fora da sé de Évora, o coração martelando como o sino da torre que acabara de soar o meio-dia. Suas botas chapinhavam nas poças e o vestido leve, bordado com motivos de flores silvestres que ela mesma costurara inspirada nos azulejos do convento, colava-se à pele como uma acusação. Tu és uma vergonha para a família, Ana. Como ousas trazer isso para a nossa casa? As palavras do pai ecoavam em sua mente, afiadas como as espadas dos cavaleiros medievais que ela estudava na universidade. Ele havia descoberto as cartas, aquelas palavras sussurradas em papel amassado, cheias de promessas que Ana nunca imaginara poder cumprir. Ela parou sob o arco da porta de Avis, ofegante, as mãos tremendo enquanto apertava o crucifixo de prata que pendia de seu pescoço, um presente da avó, a mulher que sempre lhe contara histórias de amores proibidos nas noites de verão, sob o céu estrelado do Alentejo. Mas aquelas histórias eram de príncipes e princesas, não de duas almas como a dela e a de Sofia, entrelaçadas em um segredo que o mundo de Évora, com sua herança romana e cristã, parecia pronto para julgar. Lágrimas misturavam-se à chuva em seu rosto e Ana deslizou para o chão, encostando as costas na pedra fria. Porquê, Deus? Porque nos punis assim, murmurou, e quando as ladainhas que ouvira na missa daquela manhã, onde o padre falara de pecados que o Senhor perdoava, mas a sociedade de Évora, com suas fofocas nos mercados de pão de rala e queijo de serpa, nunca esquecia. Foi então que ouviu os passos. Leves, como o tilintar de sinos de ovelhas nos campos de cortiça. Sofia surgiu da névoa chuvosa, o guarda-chuva de bolinhas vermelhas, um achado em uma feira de rua lisboeta, inclinado como uma bandeira de trégua. Seus cabelos pretos, cacheados e selvagens como as vinhas do Douro, emolduravam um rosto de traços afiados, herdados das mulheres alentejanas que teciam cestos de palha e cantavam fado nas tabernas escondidas. Ana? Meu Deus, o que aconteceu? Você parece um fantasma saído do templo de Diana. Sofia ajoelhou-se ao lado dela, ignorando a lama que sujava sua saia de linho tingida de índigo, e envolveu-a em um abraço que cheirava a lavanda e a óleo de oliva fresco. Ana soluçou contra o ombro de Sofia, as palavras saindo em fragmentos. Ele sabe. Meu pai. As cartas. Ele disse que sou uma aberração, que trago desonra à memória da avó. Sofia apertou-a mais forte, seus dedos traçando círculos suaves nas costas de Ana, como se pudesse apagar as feridas com toques de pintora, pois Sofia era assim, uma artista da Universidade de Évora, cujos quadros capturavam a luz dourada do Alentejo em telas que pareciam pulsar com vida própria. SHH, amor. Évora é antiga, mas o amor é mais antigo ainda. Lembra do que eu te disse no jardim público, sob aquela araucária centenária? Nós somos como as oliveiras, raízes profundas, frutos amargos, mas eternas. Elas se levantaram devagar e Sofia puxou Ana para o interior da cidade, onde as ruas estreitas serpenteavam como veias de um corpo vivo. Passaram pelo mercado municipal, onde o aroma de ensopada de borrego e pão quente competia com o cheiro de terra molhada. Sofia comprou 2 fatias de pão alentejano com azeite e alho, entregando-me à Ana como se fosse um talismã. Come! O Alentejo cura tudo com comida e vinho. Ana riu fracamente, mordendo o pão crocante, sentindo o sal da lágrima secar em seus lábios. Elas caminharam até o Largo do Paço, onde a Universidade de Évora se erguia como uma guardiã renascentista, suas janelas ogivais testemunhas de séculos de segredos acadêmicos. Era ali que elas se conheceram 3 meses antes, em uma aula de História da Arte. Ana, com seus 22 anos e olhos verdes como os campos de trigo ao amanhecer, era a aluna quieta que devorava livros sobre o período manuelino, sonhando com as caravelas que partiram de Sagres. Sofia, 21, com sua risada que ecoava como o canto de uma cigarra no verão, pintava murais inspirados nas tapeçarias do Palácio dos Duques de Bragança. O primeiro olhar trocado foi durante uma visita ao Museu de Évora, diante de um afresco barroco que retratava mulheres em um jardim edénico. Elas parecem livres, não achas? Sofia dissera e Ana, corando, respondera, livres como o vento que sopra do Guadiana.
Daquele dia em diante, os encontros se multiplicaram. Cafés no Gato que Ri, onde bebiam chá de hortelã-pimenta, passeios pelo aqueduto da Água de Prata, onde sussurravam promessas ao pôr do sol, e noites no Conservatório Regional, ouvindo concertos de viola da gamba que faziam o coração bater em uníssono. Mas o segredo da família Diana era uma sombra que pairava como as nuvens sobre o monte de São Mamede. Sua avó, Dona Maria, falecida há 10 anos, fora uma das damas da corte em Lisboa nos anos 50, uma era de salazarismo rígido onde o amor fora sufocado como uma chama sob cinzas. Ana descobrira, em uma caixa velha no sótão da casa familiar, cartas amareladas endereçadas a uma querida Joana, cheias de saudades que faziam o peito doer. Meu amor, as noites sem ti são como Évora sem sol, vazias e frias. Ana guardara o segredo, temendo que ele a definisse, mas agora, com Sofia, ele se revelava como um espelho. Ela não era a primeira a amar assim na linhagem das mulheres da família. Naquela tarde chuvosa, elas entraram no Café Alentejo, um recanto escondido com paredes forradas de azulejos azuis e brancos que contavam histórias de pescadores e moras encantadas. Sofia pediu 2 chávenas de chá de camomila com mel e sentou-se à mesa de madeira gasta, pegando na mão de Ana. Conta-me tudo, desde o início. Eu estou aqui como as raízes da sobreira que não se quebram na seca. Ana respirou fundo, o vapor do chá aquecendo seu rosto. Falou do pai, um professor de história em Lisboa que idolatrava a avó como um modelo de virtude católica, do irmão mais velho, Tomás, que sempre a vigiara com ciúmes possessivos, sussurrando em jantares familiares que ela era diferente demais, e das cartas que Tomás encontrara ao bisbilhotar seu quarto durante uma visita surpresa a Évora. Ele as leu em voz alta para o pai, rindo como se fosse uma piada de mau gosto. Olha só, mana, tu és como vovó, mas pior, ela pelo menos escondeu bem. Ana engasgou com as palavras, e Sofia sentiu uma fúria subir como vinho tinto de reguengos. Tomás. Ele sempre foi assim, invejoso do teu brilho. Lembra quando ele sabotou o teu projeto na escola secundária? Ana assentiu, recordando o irmão que, aos 15 anos, rasgara seu ensaio sobre as rainhas portuguesas para provar que mulheres não mandam em nada. Agora, aos 28, ele trabalhava em uma agência de turismo em Lisboa, guiando grupos por Sintra, mas seu coração era uma fortaleza de ressentimentos. Sofia traçou o contorno do rosto de Ana com o dedo, um gesto que era ao mesmo tempo mapa e carícia. Nós vamos enfrentar isso juntas. Évora nos ensinou que o passado é cicatriz, mas o futuro é tela em branco. Elas saíram do café quando a chuva amainou, o sol rompendo as nuvens como uma bênção relutante. Caminharam até o jardim do Instituto de Ciências Sociais, onde bancos de ferro forjado convidavam ao repouso. Ali, sob uma figueira centenária cujos frutos maduros caíam como segredos, Sofia beijou Ana pela primeira vez desde a tempestade familiar, um beijo leve, como o toque de uma pena de pavão, prometendo que o amor delas era mais forte que as muralhas medievais da cidade. A noite caiu sobre Évora como um manto de veludo negro, pontilhado pelas luzes amareladas das lanternas de ferro. Elas jantaram em uma tasca modesta, onde a proprietária, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos calejadas de amassar massa de migas alentejanas, serviu pratos fumegantes de açorda de marisco e queijo fresco de azeitão. Para as minhas estudantes favoritas, disse ela com um piscar de olho, como se soubesse dos segredos que o vinho de Bucelas soltava nas línguas. Conversaram sobre o futuro. Ana sonhava em lecionar história na universidade, contando às novas gerações sobre as mulheres esquecidas, como a rainha de Filipa de Lencastre, que tecera alianças com sabedoria feminina. Sofia planejava uma exposição em Lisboa, pintando retratos de amantes lésbicas inspirados em mitos mouriscos, onde as mulheres chamavam nas sombras dos pomares de laranjeiras. Mas o telefone de Ana vibrou na mesa, um zumbido como de uma abelha furiosa. Era Tomás. Volta para casa amanhã ou eu conto para a mãe tudo sobre a tua depravação. E sobre a avó. Sim, eu sei dos diários dela que o pai escondeu. O garfo de Ana caiu no prato, o marisco escorrendo como sangue. Sofia pegou o aparelho, desligando com um gesto firme. Não respondas agora. Amanhã nós vamos juntas a Lisboa. Enfrentamos o dragão familiar de mãos dadas. Naquela noite, no quarto apertado de Ana no resto do chão de uma casa senhorial perto da universidade, elas se deitaram vestidas, o colchão rangendo como um lamento antigo.
Sofia contou histórias da avó dela, uma tecelã de arraiolos que bordara tapetes com símbolos pagãos escondidos, sussurrando para as netas que o amor não obedece a leis de homens, só do coração. Ana, embalada pela voz rouca de Sofia, que ecoava o fado de Amália Rodrigues, adormeceu sonhando com o templo romano iluminado por tochas, onde deusas sem nome abençoavam uniões secretas. O amanhecer em Évora era um espetáculo de tons pastel, o sol subindo devagar sobre os telhados de telha vermelha, tingindo as paredes caiadas de um rosa suave como o vinho rosé de Borba. Ana acordou com um cheiro de café forte e pão torrado, Sofia já de pé na cozinha minúscula, cantarolando uma morna cabo-verdiana que aprendera com os tios imigrados. Bom dia, minha oliveira, disse Sofia, servindo uma caneca fumegante. Ana sorriu pela primeira vez desde a tempestade, estendendo a mão para tocar a de Sofia, sentindo a aspreza das pontas dos dedos da pintora, marcadas por noites de carvão e tela. Elas prepararam-se para a viagem a Lisboa com a pressa de quem foge de um incêndio, mas o coração de Ana batia com uma determinação nova, forjada no aço das muralhas da cidade. Vestiu um casaco de lã tecido à mão, presente da mãe, bordado com motivos de romãs, símbolo de fertilidade que agora lhe parecia irônico. Sofia, prática como sempre, enfiou na mochila um caderno de esboços, uma garrafa de água de fonte local e um ramalhete de ervas secas do Alentejo, para proteção contra os espíritos maus da família. No autocarro para Lisboa, que serpenteava pelas planícies douradas do Alentejo, elas se sentaram lado a lado, as cabeças encostadas, assistindo ao paisagem desfilar como um quadro vivo, sobreiros centenários com casca avermelhada, rebanhos de ovelhas merinas pastando preguiçosamente e, ao longe, o castelo de arraiolos erguendo-se como um guardião feudal. Conta-me mais sobre a Joana da avó, pediu Sofia, traçando linhas invisíveis no joelho de Ana. Ana hesitou, mas o balanço do autocarro embalou para a confissão. Era a melhor amiga dela, uma poetisa que publicava sob pseudónimo em jornais clandestinos durante o Estado Novo. Elas se conheceram em um retiro de freiras em Tomar, onde Maria fingia piedade para escapar do casamento arranjado. As cartas. Elas falam de beijos roubados no Jardim do Lis, de noites em que Joana recitava versos de Florbela Espanca, mulher que não sabe amar senão na intensidade da dor. Sofia assentiu, os olhos brilhando. Como nós. Mas nós temos o privilégio de viver isso abertamente, mesmo que doa. A avó escondeu por medo, tu não vais. Lisboa as recebeu com o bulício habitual, o Tejo reluzindo como uma lâmina de prata sob o sol de dezembro, os elétricos rangendo nas colinas íngremes de Alfama, o aroma de pastéis de nata misturando-se ao sal marinho. A casa da família de Ana ficava no Chiado, um apartamento elegante no terceiro andar de um prédio azulejado com cenas de caçadas mitológicas. O pai, Dr. Manuel, um homem de 55 anos com bigode grisalho e olhos que pareciam sempre julgar, abriu a porta com uma expressão de granito. Ana? E quem é esta? Companhia? Sua voz era como o eco de uma catedral vazia. Sofia estendeu a mão com firmeza. Sofia Mendes, de Évora. Estudante de artes e amiga de coração de Ana. Manuel hesitou, mas apertou a mão, convidando-as para a sala de estar, onde retratos de antepassados emolduravam as paredes. A avó Maria em um vestido de veludo negro, o olhar desafiador como de uma rainha destronada. A mãe, Dona Isabel, uma mulher frágil de cabelos loiros tingidos e mãos que tremiam ao servir chá de Lúcia Lima, sentou-se no sofá de veludo verde, os olhos vermelhos de noites insones. Tomás estava lá, reclinado na poltrona como um déspota renascentista, um copo de ginginha na mão. Ora, a traidora e sua cúmplice, zombou ele, o tom leve demais para disfarçar o veneno. Ana sentiu o sangue ferver, mas Sofia apertou sua coxa sob a mesa, um lembrete silencioso. Pai, mãe, Tomás. Eu vim porque mereço ser ouvida, não julgada como uma criminosa medieval. As palavras saíram firmes, e quando as aulas de retórica que Ana dera na universidade sobre os autos de fé da Inquisição. Manuel cruzou os braços. Tu nos envergonhaste com essas inclinações. E pior, invocando o fantasma da tua avó. Tomás encontrou os diários dela, escondidos no cofre da biblioteca. Ela e essa Joana. Era um escândalo que enterramos por amor à família.
Dona Isabel soluçou baixinho, cobrindo o rosto com um lenço de renda. Eu sabia, Manuel. Sabia desde o casamento. Maria me confidenciou no leito de morte. Filha, o amor não é pecado, é o que nos salva da solidão. Tomás bufou. Mentiras de uma louca. Eu fiz o certo, expondo isso. Ana segue o mesmo caminho de depravação. Sofia ergueu-se então, a voz calma mas afiada como uma navalha de navalha. Depravação? Vocês falam de amor como se fosse uma doença, mas é o que constrói impérios e cura almas. Em Évora, onde o templo de Diana ainda sussurra segredos de deusas que amavam livremente, Ana encontrou em mim o que sua avó perdeu, coragem para ser inteira. O silêncio que se seguiu foi pesado como o ar antes de uma trovoada. Manuel caminhou até a janela, olhando para a estátua de Camões no Chiado, o poeta que cantara amores trágicos em Os Lusíadas. Minha mãe. Ela sofreu calada por nós. Eu a idolatrava como santa, mas era humana, frágil como todos. Virou-se para Ana, os olhos úmidos. Filha, eu temo pelo teu futuro. Esta cidade, esta família. O julgamento é cruel. Ana se aproximou, tocando o braço do pai. O julgamento maior é o silêncio, pai. Sofia me ensinou isso. Deixem-nos amar, como a avó amou em segredo. Tomás interrompeu com uma risada amarga. Hipocrisia. Vocês todos sabiam e esconderam. Eu só trouxe à luz. Mas sua voz tremia, revelando o ciúme de um irmão que sempre se sentira ofuscado pela luz de Ana, a filha brilhante, a herdeira dos sonhos da avó. Dona Isabel se levantou, abraçando a filha. Fica, Ana. Fica e conta-nos tudo. Como em Évora, onde as histórias antigas se entrelaçam com as novas. A tarde se estendeu em confissões, o chá esfriando nas canecas enquanto Ana descrevia os dias em Évora, as aulas no Colégio do Espírito Santo, onde fantasmas de jesuítas pareciam aprovar seu amor, os piqueniques no Rocio de São Brás, com queijos de Nisa e figos maduros, as noites de fado na casa da Mariquinhas, onde vozes roucas cantavam de saudades que Sofia transformava em telas vibrantes. Sofia esboçava no caderno, capturando os rostos emocionados da família em traços rápidos. Até Tomás, relutante, compartilhou uma memória. A avó me contava de Joana como de uma irmã de alma. Eu invejava isso, Ana. Sempre invejei teu jeito de sonhar. Ao anoitecer, com o céu de Lisboa pintado de roxo como um afresco barroco, Manuel ofereceu um brinde com Port Tawny. Pelo amor que cura, não pela tradição que fere. Mas Tomás saiu batendo a porta, murmurando sobre traição à linhagem. Ana sentiu um aperto no peito, sabendo que o irmão carregava o veneno mais profundo. De volta a Évora no autocarro noturno, as estrelas piscando como olhos complacentes, Sofia e Ana se abraçaram no banco traseiro. Foi um começo, amor. Mas o segredo ainda dói. Sofia beijou sua testa. E o amor cura. Amanhã pintamos isso em tela, lágrimas que viram arco-íris no Alentejo. Dias se passaram em uma calmaria tensa. Na universidade, Ana mergulhou em pesquisas sobre o feminismo no Renascimento português, descobrindo cartas de freiras que amavam em código poético. Sofia organizou uma oficina de arte para mulheres, onde Ana posou como musa, o corpo delineado em linhas suaves que evocavam as curvas das colinas alentejanas. Mas o telefone tocou novamente, Tomás, desta vez com uma ameaça velada. Eu contei para o tio Joaquim em Évora. Ele é o reitor da catedral, vai espalhar que tu és uma pecadora. O pânico invadiu Ana como uma enchente do Guadiana. Sofia, furiosa, propôs confrontá-lo pessoalmente. Vamos à casa dele, no bairro de São Pedro. Évora é pequena, segredos viajam como o vento. Elas foram naquela tarde, o sol batendo forte nas pedras quentes. O tio Joaquim, um homem corpulento de 60 anos com batina impecável, recebeu-as na sala de sua casa paroquial, cercado de crucifixos e imagens de santos. Ana, minha sobrinha. Tomás me alertou. Isso é um escândalo para a família e para a igreja local. Sofia interveio. Tio, o escândalo é o silêncio.
A avó de Ana amou assim e a senhora a enterrou como santa. Deixe-nos viver. Joaquim corou, recordando. Maria. Ela confessou a mim, em segredo de confissão. Joana era seu anjo. Eu a absolvi, mas o mundo. O mundo julga. Pela primeira vez, o reitor chorou, contando de como proteger o segredo da irmã, pagando com noites de insomnia. Ide em paz, meninas. Eu silenciarei Tomás. Mas o dano estava feito. Rumores sussurrados alcançaram a universidade, olhares tortos nas aulas, um bilhete anónimo na mesa de Ana, arrependei-vos, como a avó não se arrependeu. Sofia, em resposta, pendurou um quadro no átrio, duas figuras femininas entrelaçadas sob o templo romano, titulado Amor Eterno de Évora. A exposição causou alvoroço, mas também solidariedade. Professoras compartilharam histórias próprias e um grupo de alunas formou um círculo de apoio. O inverno em Évora trazia um frio úmido que se infiltrava nas juntas das portas antigas, mas o coração de Ana aquecia-se com a proximidade de Sofia. Elas passavam as noites na casa de Sofia, no bairro da Malagueira, onde as casas modernas de Cisa Vieira contrastavam com o passado etrusco da cidade. Ali, entre paredes brancas e janelas amplas que capturavam a lua sobre os campos, Sofia pintava enquanto Ana lia em voz alta trechos da Morna do Adeus, uma coletânea de poemas lésbicos contemporâneos que encontrara em uma livraria escondida no Rocio. Teu toque é o mapa das minhas veias, amor, guiando-me por mares proibidos, recitava Ana, e Sofia pausava o pincel, virando-se para um beijo que selava as palavras como serem um pergaminho. Mas o segredo familiar, como uma raiz podre, continuava a envenenar o solo. Tomás retornara a Lisboa, mas não sem antes enviar e-mails venenosos para tias e primos, sendo uma teia de fofocas que chegava até Évora via visitas de fim de semana. Uma prima, Beatriz, confrontou a Ana no café Évora durante o lanche de domingo. É verdade, prima? Tu e essa pintora. Como a vovó? Papai diz que é maldição de sangue. Ana sentiu o estômago revirar como o mar em fúria durante uma tempestade no Cabo de São Vicente. Não é maldição, Beatriz. É herança. A avó amou com coragem, eu faço o mesmo. Beatriz, uma jovem de 19 anos com olhos curiosos e um piercing no nariz que escandalizava a família, hesitou. Eu gosto de uma rapariga na escola. Mas tenho medo. Ana abraçou ali mesmo, no meio do café lotado de estudantes e turistas, ignorando os olhares. O medo é o maior juiz. Deixa Sofia te ensinar, o amor é arte, não crime. Daquele dia, Beatriz tornou-se aliada, espalhando contra-rumores nas redes familiares, como sementes de papoula em solo fértil. Sofia, por sua vez, mergulhava na pintura como catarse. Sua nova série, Sombras de Diana, retratava mulheres de Évora, lavradeiras, freiras, estudantes, em poses íntimas, iluminadas pela luz romana do templo. Uma tela em particular capturava Ana nua da cintura para cima, o corpo arqueado como uma ponte sobre o ribeiro, com sombras de azulejos dançando na pele. És a deusa moderna, disse Sofia ao terminá-la, e Ana, vendo-se na tela, chorou de beleza, não de dor. O Natal se aproximava e, com ele, o convite inevitável para a missa na Sé e o jantar familiar em Lisboa. Ana hesitou, mas Sofia insistiu. Vamos como guerreiras alentejanas, com o escudo do amor. Viajaram de comboio, o landscape invernal do Alentejo desfilando em tons de cinza e ouro, vinhas podadas como veias expostas, sobreiros esperando a colheita da cortiça. Em Lisboa, a casa do Chiado estava decorada com ramos de azevinho e presépios de cortiça de Évora, mas a tensão pairava como fumaça de lareira. O jantar foi um campo de batalha disfarçado de festim, bacalhau à brás com batatas fritas, vinhos de colares e conversas que dançavam em torno do elefante na sala. Manuel, suavizado pelo vinho, perguntou a Sofia sobre sua família. Meu pai é viticultor em Reguengos, mãe de selante tapetes. Eles me ensinaram que o Alentejo é terra de resistências, contra a seca, contra o esquecimento. Dona Isabel, tocada, compartilhou uma memória. Tua avó, Sofia, mandava-me presentes de Évora, potes de mel de rosmaninho, cartas com desenhos de flores.
Ela via beleza onde outros viam pó. Tomás chegou atrasado, com uma namorada loira e vazia nos braços, como um troféu para mascarar sua solidão. Feliz Natal, sodomitas, murmurou ele ao sentar-se, baixo o suficiente para que só Ana ouvisse. Ela ergueu o copo, pelo Natal de luz, irmão. Que ilumine teus cantos escuros. O brinde gelou o ar, mas Dona Isabel interveio com uma história da avó. Maria contava de Joana como de uma santa pagã. Elas dançavam fado em segredo, em uma casa em Alfama, onde o Tejo aplaudia com ondas. A noite culminou na varanda, sob as luzes piscantes da Rua Garrete. Sofia e Ana fumavam cigarros de cravo, um vício alentejano, enquanto Tomás se aproximava, o rosto avermelhado pelo vinho. Por que me odeias tanto, Ana? Desde crianças, tu eras a favorita, a que a vovó mimava com livros e segredos. Ana virou-se, os olhos fixos nos dele. Não é ódio, Tomás. É pena. Tu carregas o peso do silêncio da família, achando que expor a libertar. Mas o amor da avó não era segredo por vergonha, era por proteção. Como eu protejo Sofia de ti. Ele cambaleou, lágrimas nos olhos. Eu li os diários dela depois de encontrar os teus. Joana morreu jovem, de tuberculose, e vovó nunca se recuperou. Eu temo isso para ti. Pela primeira vez, o irmão revelou vulnerabilidade, o ciúme dando lugar a um medo fraterno distorcido. Sofia, ao lado, estendeu a mão. Então junta-te a nós, Tomás. Protege, não destrói. O Natal terminou em uma trégua frágil, com abraços desajeitados e promessas de visitas. De volta a Évora, Ana e Sofia celebraram com um piquenique no Monte do Chaparro, onde o vento sussurrava canções celtas antigas. Mas o verdadeiro teste veio em janeiro, com a Feira de São Sebastião, o festival que enchia as ruas de barracas de enchidos, música de concertina e danças folclóricas. Sofia convencera Ana a expor publicamente seu amor, uma performance onde pintaria Ana ao vivo no Largo da Sé, sob os olhares da multidão. O dia amanheceu claro, o ar cheirando a sardinhas assadas e vinho de mistério. A multidão se aglomerava, estudantes com cascóis da universidade, famílias alentejanas em trajes tradicionais, turistas clicando fotos do osso humano na Capela dos Ossos. Sofia montou o cavalete, a tela em branco como uma promessa. Despide-te da vergonha, amor, sussurrou, e Ana, de vestido branco fluido, posou com graça, os braços abertos como asas de Ícaro. Os primeiros traços foram suaves, o contorno do rosto, os cabelos ao vento. Mas sussurros se ergueram, é a sobrinha do reitor. Com uma mulher? Tomás aparecera na multidão, silencioso, observando. Quando Sofia pintou o beijo, um detalhe simbólico, lábios tocando em silhueta, um homem gritou, escândalo. Chamem o padre. A confusão irrompeu, mas Sofia continuou, a voz alta, isto é arte. Amor como de Diana e Calisto, eterno contra os deuses. Ana, tremendo mas firme, ergueu-se e beijou Sofia ali, sob o sol de inverno. A multidão ofegou, mas aplausos esparsos soaram, de Beatriz, de professoras, de uma idosa que murmurou, como as minhas tias, em tempos de Salazar. Tomás aproximou-se, o rosto pálido. Para Ana. Eles vão te destruir. Mas ela o encarou, ou tu nos destróis, irmão. Escolhe. Ele escolheu o silêncio, virando-se e partindo. A performance terminou em tumulto controlado, a tela a óleo capturando não só corpos, mas almas unidas. Naquela noite, no Teatro Garcia de Rezende, Sofia expôs a obra e o público, uma mistura de intelectuais e locais, debateu: Évora aceita o novo amor? Ana, ao lado de Sofia no balcão, sentiu o clímax se aproximando. A traição de Tomás não era só palavras, ele planejava algo pior. Fevereiro trouxe chuvas torrenciais a Évora, transformando as ruas em rios de lama vermelha do Alentejo, como se a terra chorasse pelos segredos não ditos. Ana e Sofia encontravam refúgio na Biblioteca Pública, um edifício manuelino com tetos abobadados que ecoavam sussurros de séculos.
Ali, entre tomos empoeirados de cronicas medievais, Ana pesquisava a linhagem familiar, desenterrando mais sobre Joana, uma ativista pelos direitos das mulheres nos anos 40, cuja poesia fora censurada e cuja morte deixara Maria em um luto que durara décadas. Ela era como tu, Sofia, uma voz que não se cala, disse Ana, mostrando um soneto amarelado. Teu beijo é vinho de Évora, forte e doce, embriagando a alma contra o ouvido. Sofia, inspirada, começou um mural para o conservatório, uma tapeçaria de mulheres portuguesas, de Inês de Castro Flor Bela, de Maria Ana, entrelaçadas em um jardim de oliveiras e romãs, simbolizando amores que transcendiam o tempo. Mas a paz era ilusória. Tomás ligara para o pai, convencendo-o a intervir. Manuel viajou a Évora sem aviso, batendo à porta do quarto de Ana ao amanhecer. Filha, eu vim-te buscar. Esta cidade te corrompeu, volta para Lisboa, para terapia. Seus olhos, outrora severos, agora suplicavam, carregados do peso de um pai que via a filha escorregar para o abismo que engolira a esposa de sua mãe. Ana, ainda de camisola, sentiu o mundo girar. Sofia surgiu da cozinha com uma bandeja de café e pão de Deus. Doutor Manuel, sente-se. O amor não é doença, é cura. O confronto se desenrolou na sala apertada, com chuva martelando as janelas como dedos acusadores. Manuel despejou anos de frustração. Eu enterrei o segredo da mãe para te proteger, Ana. O salazarismo nos ensinou que amor assim leva à ruína, empregos perdidos, família desfeita. Ana rebateu. E o silêncio não destruiu? Tu viveste uma mentira, pai. Eu escolho a verdade, com Sofia. Ele partiu derrotado, mas não sem uma promessa sombria. Tomás tem razão, isso acaba mal. Dias depois, o golpe veio. Um e-mail anónimo de Tomás, Ana soube, para o diretor da universidade, acusando-a de conduta imoral e ligando ao passado escandaloso da avó. O escândalo explodiu como uma granada. Jornais locais de Évora publicaram notas veladas, estudante de história envolve-se em polêmica familiar e colegas sussurravam nos corredores do Colégio Espírito Santo. Sofia, furiosa, organizou uma vigília no Templo Romano, velas acesas em círculo, mulheres lendo poemas de Judith Teixeira, a primeira poetisa lésbica portuguesa, cujos versos eróticos dos anos 20 desafiavam a ditadura. No escuro da noite, teus lábios são farol, recitava uma aluna, e Ana, no centro, sentia forças renascerem. Mas o alto trunfo de Tomás veio na forma de um diário falso da avó, encontrado e enviado ao reitor. Páginas forjadas descrevendo Maria como vítima de uma paixão demoníaca, com assinaturas falsificadas. O tio Joaquim, chocado, convocou Ana para a sé. No confessionário escuro, cheirando a incenso e cera, Joaquim confrontou-a. Isto é blasfémia, sobrinha. Tomás jurou que é autêntico, diz que tu o incitas a vingar a família. Ana chorou, negando, mas o dano estava feito. O reitor suspendeu sua bolsa de estudos temporariamente, para investigação. Sofia encontrou na Capela dos Ossos, onde crânios empilhados pareciam rir da fragilidade humana. Ele nos traiu de vez, amor. Mas traição é ponte para a liberdade. Elas decidiram contra-atacar. Ana escreveu uma carta aberta ao jornal Évora Press, Herança de Amor, a verdadeira história de Maria Joana, revelando as cartas reais, com permissão da mãe. Publicada na véspera da Romaria de São Brás, abalou a cidade. Leitores lutaram um café da redação, debatendo: Évora, terra de tolerância ou hipocrisia? Dona Isabel ligou, chorando: eu te apoio, filha. Tomás. Ele confessa que forjou o diário por ciúme, perdeu o emprego por inveja tua. O clímax irrompeu na Romaria, com procissões de velas e cantos de ranchos folclóricos. Tomás aparecera, bêbado, gritando no Largo da Sé: Ana é a ruína da família. Como a avó, uma puta lésbica. A multidão ofegou, mas Sofia subiu ao coreto, microfone em punho: Tomás, teu ódio é o verdadeiro pecado. Nós, mulheres de Évora, unimos-nos contra o julgamento, como as mouras que resistiram aos reis cristãos. Ana juntou-se a ela, abraçando o irmão trêmulo. Para Tomás. A avó te amava, eu também. Deixa o veneno sair. Ele desabou, soluçando: eu temia perder-te para esse mundo. Mas perdi para o meu ódio.
A multidão aplaudiu, velas erguidas como estrelas, e o reitor, vendo a verdade, restaurou a bolsa de Ana. Naquela noite, sob fogos de artifício que pintavam o céu de cores alentejanas, Sofia e Ana dançaram um fado lento, corpos colados como argamassa em parede antiga. A primavera despertava Évora com um suspiro de vida, flores de amendoeira caindo como neve rosa nas ruas, o ar carregado do perfume de tomilho selvagem e do canto das andorinhas voltando do sul. Ana e Sofia, fortalecidas pela vitória sobre a traição, dedicavam-se a projetos que curavam as feridas. Ana lecionava um seminário informal na universidade sobre amores ocultos na história portuguesa, lotado de estudantes curiosos que compartilhavam histórias próprias de tias solteiras em vilas alentejanas a poetisas censuradas. Sofia finalizava sua exposição Évora das Mulheres, inaugurada no Museu de Évora com o apoio do tio Joaquim, que discursou: a igreja erra, mas o coração acerta. Tomás, após uma temporada em retiro no mosteiro de Alcobaça, retornara transformado, magro, olhos claros, prometendo reparação. Ele visitou Évora, trazendo um caderno de desenhos seus, rabiscados em noites de insonia, retratos da avó jovem, imaginada dançando com Joana sob o luar. Eu forjei o diário por medo de ser esquecido, Ana. Mas o amor da vovó me salvou através de ti. Eles perdoaram-se em um piquenique no aqueduto, comendo empadas de garfo e bebendo sumo de laranja de Mourão, rindo de memórias infantis, corridas no chiado, segredos sussurrados em orelhas. Mas o conflito não terminava. A sociedade de Évora, com sua teia de tradições, ainda murmurava. Uma petição conservadora circulava, pedindo a remoção da exposição de Sofia por imoralidade. Ana, indignada, mobilizou aliados. Beatriz organizou um flashmob no Rossio, com danças lésbicas inspiradas em rituais romanos. Professoras assinaram manifestos citando essa de Queiroz, que em Os Maias retratara amores proibidos com ironia humanista. O ápice veio na inauguração. Um grupo de paroquianos protestou à porta, mas uma multidão maior, locais, turistas, exilados alentejanos, encheu o salão, aplaudindo as telas que pulsavam com emoção crua. Sofia, no centro, dedicou a exposição às Marias e Joanas de todos os tempos e às Anas e Sofias do futuro. Ana, ao lado, sentiu lágrimas de gratidão. O amor delas, outrora segredo, agora era farol. Manuel e Isabel vieram de Lisboa, ele com um buquê de rosas de Sintra, ela com um colar de Joana, desenterrado do cofre. Nós erramos, filha. Mas aprendemos, o julgamento é humano, o perdão, divino. Tomás, redimido, ajudou na montagem, pendurando a tela central, Ana e Sofia sob o templo, com fantasmas de Maria e Joana ao fundo. É bonito, mana. Como tu. Naquela noite, após a vernissage, elas jantaram na taberna típica quarta-feira, com porco preto assado e salada de ovas, brindando a união. Mas um último sussurro de conflito pairava. O pai de Sofia, o viticultor, convidara-as à vindima em Reguengos, testando se o amor delas resistiria ao escrutínio rural. A viagem ao coração do Alentejo foi uma odisseia de planícies infinitas, sob um céu azul como o manto de Nossa Senhora de Évora. A Quinta dos Mendes era um paraíso de vinhas curvadas, com casa de adobe branco e poço antigo onde lendas de mouras apaixonadas ecoavam. O pai, Sr. Mendes, um homem de mãos calejadas e voz grave como trovão, recebeu-as com um aperto firme. Ouvi falar de vós, meninas. Em Évora, as notícias voam como corvos. A mãe, Dona Rosa, serviu uma mesa farta, sopa de cação, migas com carne de veado e o vinho tinto que corria nas veias da família. O jantar foi tenso. O Sr. Mendes questionou como explica aos vizinhos. O Alentejo é terra de homens e mulheres tradicionais. Sofia rebateu. Pai, tu e mãe resististes à seca de 76 com amor, não com tradição. Deixa-nos fazer o mesmo. Ana compartilhou a história da avó e Dona Rosa, tocada, revelou: eu tive uma amiga assim, em jovem. Escondemos por medo, mas o arrependimento dói mais. O Sr. Mendes, após um longo silêncio, ergueu o copo. Então, que o vinho abençoe este amor novo. A vindima amanheceu com o sol nascendo sobre as vinhas, cestas de uvas moscatel brilhando como joias. Ana e Sofia colheram lado a lado, mãos sujas de suco púrpura, rindo enquanto pisavam as uvas no lagar antigo, corpos colados em um ritual pagão.
Tomás, convidado por Ana, juntou-se, pisando com vigor catártico. Isto é vida, não julgamento, disse ele, e pela primeira vez, o irmão sorriu de verdade. De volta a Évora, o verão se anunciava com festas de São João, fogueiras no Rocio, sardinhas grelhadas, erva cidreira no ar. Ana e Sofia dançaram quadrilhas, martelos batendo em uníssono, sentindo o pulso da cidade aceitar seu ritmo. Mas o verdadeiro manismo veio em uma carta de Tomás. Eu escrevi um livro sobre a vovó, não de vergonha, mas de orgulho. Queres ser seu autora? O verão em Évora era um incêndio lento, o sol torrando as pedras das calçadas, o ar ondulando com o calor das planícies e o festival de jazz enchendo as noites de saxofones que choravam como fado moderno. Ana e Sofia, agora ícones discretos da cidade, caminhavam de mãos dadas pelo jardim público, ignorando olhares curiosos, alguns aprovadores, outros invejosos, mas poucos hostis. A petição contra a exposição falhara, afogada em apoios. O tio Joaquim pregara um sermão sobre o amor como graça divina em todas as formas. O livro de Tomás, Sombras e Luzes, A Vida Secreta de Maria, tornou-se um best-seller local, lançado na Feira do Livro de Évora com Ana como seu autora. Nele, as cartas de Joana ganhavam vida, ilustradas por Sofia, páginas que humanizavam o passado, mostrando não tragédia, mas resiliência. Manuel escreveu o prefácio: Eu julguei para proteger, aprendi que proteger é amar sem correntes. Dona Isabel, orgulhosa, organizou um clube de leitura em Lisboa, onde mulheres de todas as idades compartilhavam histórias semelhantes. O clímax final veio em agosto, durante a feira de setembro, com sua romaria Nossa Senhora da Assunção. Tomás, redimido, propôs uma reconciliação pública, um jantar familiar no Paço dos Condes de Vimioso, alugado para a ocasião. A mesa longa, coberta de damasco bordado, gemeu sob pratos alentejanos, secreta de porco, ensopado de grão e vinhos de Évora que fluíam como rios de perdão. Todos estavam lá, pais, tio, Beatriz, até primos distantes. Tomás ergueu o primeiro brinde, pela família que erra, mas ama. Eu traí por medo, perdoai-me como perdoei a mim. Ana, ao lado de Sofia, sentiu as lágrimas, não de dor, mas de catarse. Nós nos unimos contra o julgamento, irmão. Como as oliveiras que se entrelaçam nas tempestades. Sofia, radiante em um vestido de chita florida, acrescentou, e o amor é o vinho que amadurece com o tempo, forte, profundo, eterno. Risos ecoaram, histórias fluíram. Manuel recordou a avó cantando fado em segredo. Isabel confessou sonhar com Joana como anjo guardião. A noite terminou na varanda do Paço, com estrelas sobre o céu de Évora como testemunhas silenciosas. Ana e Sofia escapuliram para o jardim, onde fontes murmuravam segredos romanos. Acabou o segredo, amor. Começa a vida, disse Sofia, beijando-a sob a lua cheia. Ana, abraçando-a, vislumbrou o futuro, teses defendidas, exposições em Lisboa, talvez uma casa no Alentejo com vinhas próprias. O julgamento fora vencido não por força, mas por vulnerabilidade, lágrimas que lavaram o passado, união que construiu o amanhã. Anos depois, em uma Évora outonal, Ana lecionava na universidade, Sofia expunha em galerias europeias e Tomás publicava biografias de mulheres esquecidas. A família, tecida de fios rompidos e reatados, reunia-se anualmente no Templo Romano, acendendo velas para Maria e Joana. O amor, oposto ao segredo, despertara lágrimas, mas unira-as em uma tapeçaria humanista, romântica, dramática, eternamente portuguesa. E assim, sob o sol dourado de Évora, duas estudantes tornaram-se lenda, não de tragédia, mas de triunfo do coração sobre o julgamento.